Excelentíssima vitória para a equipe do Palmeiras, pessoal. Os torcedores palmeirenses que estavam otimistas com um empate ou mesmo uma vitória por 1-0. Um excelente resultado para a equipe do Palmeiras, que vai decidir o jogo na volta lá no Allianz Parque. E vamos fazer uma breve análise aqui desse jogo, coisa rápida aqui para encerrar essa noite de futebol. Vamos juntos. Pessoal, a equipe do Palmeiras venceu o River Plate no estádio Monumental na Argentina, com mais de 80 mil torcedores do River Plate. Uma excelente vitória da equipe do Palmeiras, apesar de que no segundo tempo teve uma dificuldade ali que poderia ter levado um empate, mas no geral foi sim uma boa vitória da equipe do Palmeiras. Vamos trazer um pouco das estatísticas aqui, só para a gente ver mais ou menos como é que foi esse jogo. Os gols foi do Vitor Roque e do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes que, numa jogada de escanteio ali, no cruzamento do Andrés Pereira, cabeceou para baixo. Eu até achei que o goleirão da equipe do River Plate deu uma falhada ali, mas gol do Palmeiras, Gustavo Gomes, um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras. E Vitor Roque, cara, que finalmente aos poucos vai se encontrando na equipe do Palmeiras. Inclusive eu falei sobre isso nas minhas redes sociais, que tá aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de me seguir lá. Tá aqui o X, tá aqui o TikTok também. Eu gravo vídeos curtos lá no TikTok para você me acompanhar também, e no X pra gente estar comentando futebol. E no geral, cara, vamos comentar um pouco aqui. A equipe do River Plate teve 66% de posse de bola contra 34% do Palmeiras. No primeiro tempo o Palmeiras jogou melhor, até poderia ter feito mais de 2 gols, inclusive. Teve uma bola na trave ali também, ainda no primeiro tempo. Então o Palmeiras poderia ter ampliado mais ainda contra o River Plate. Mas no segundo tempo foi completamente do River Plate. Eu acho que até uma questão de natural, aquela baixar o ritmo para tentar administrar o placar ali, o Marcelo Galhardo, treinador da equipe do River Plate, começou a encher o time de atacantes para tentar reverter a situação, porque de fato ir para o Allianz Parque perdendo por 2-0 seria um desastre. A equipe do River Plate conseguiu diminuir para 2-1, que diminui o prejuízo, fazendo assim com que ele chegue vivo lá no Allianz Parque. Se conseguir fazer 1-0 ali no início, já dá uma pequena esperança para o time argentino. Um total de chutes, de 17 chutes para o River Plate e 8 no Palmeiras, sendo que a maioria foi no segundo tempo do River Plate. O Palmeiras começou muito bem no primeiro tempo. Praticamente dominou o primeiro tempo, foi completamente do Palmeiras mesmo. Já no segundo tempo, a equipe do River Plate melhorou, até pelo desespero na busca do resultado. A equipe do River Plate teve um total de 0 defesas de goleiro, do Palmeiras também. 7 escanteios para o River Plate, 2 para a equipe do Palmeiras. Passes, o River Plate trocou 480 passes contra 261 da equipe do Palmeiras. E cara, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Flaco Lopes. Gente, o que o Flaco Lopes está jogando é coisa anormal. Inclusive eu sou um dos maiores defensores aqui, ainda sou desconhecido, mas aqui entre os colegas, quando eu tenho a oportunidade de conversar sobre o Palmeiras, eu sempre falei que o Flaco Lopes não era reserva, não é para ser reserva dessa equipe do Palmeiras. Inclusive, gente, eu vou jogar uma polêmica aqui para vocês. Quem não é torcedor palmeirense vai ficar puto, mas quem é torcedor sabe do que eu tô falando. O fato do Palmeiras estar jogando bem, estar ganhando jogos, principalmente com a vitória de hoje, eu acho que
isso diz mais sobre o elenco do Palmeiras do que necessariamente o trabalho do Abel Ferreira. E é até bom a gente falar sobre isso num momento em que o Palmeiras venceu o jogo, para a gente não estar dando uma de engenheiro de obra pronta, mas o fato do Abel Ferreira finalmente ter acabado com a teimosia de não deixar o Flaco Lopes no banco, colocar o Flaco Lopes de titular, ainda que ele jogue ali como armador ou fizesse uma dupla de ataque com o Vitor Roque, eu acho que o Palmeiras consegue se sobressair no ano mais pela qualidade do elenco do que necessariamente o trabalho do Abel Ferreira. Sim, é meio difícil, é meio chato ter que admitir isso, mas é a minha opinião. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco milionário. O Abel Ferreira finalmente, depois de vários jogos com o Flaco Lopes, demonstrando dentro de campo, fazendo gol, dando assistências, e mesmo assim era reserva, cara. E o Vitor Roque na insistência de titular. Tudo bem que o Vitor Roque melhorou, tá fazendo gols agora, mas isso se dá também pela qualidade que o Flaco Lopes deu nessa equipe, a ponto de deixar inclusive o Maurício no banco. O Maurício, eu acho que hoje nem entrou, daqui a pouco eu vou já mostrar para vocês aqui. Então, até agosto, eu vou trazer esse dado para vocês aqui. Até agosto de 2025, 14 de agosto de 2025, o Flaco Lopes era o artilheiro do Palmeiras no ano, cara. 13 gols, superando inclusive o Estevão, né, que era um dos melhores jogadores do Palmeiras até então. Até aquela data ele havia disputado 39 jogos e só 18 de titular. E mesmo assim era o artilheiro. O Flaco Lopes hoje, ele é o vice-artilheiro do Brasileiro, cara. Ele só fica atrás do Caio Jorge, que está numa fase excelente. E hoje ele tem 17 gols em 45 jogos disputados, né? E tem 3 assistências também. E o Vitor Roque também melhorou, cara. E é como eu disse para vocês, o que o futebol está nos mostrando. Torcedor palmeirense, se eu estiver falando alguma besteira, comenta aqui embaixo. Até porque eu não torço pro Palmeiras, mas acompanho tudo na medida que eu posso, né? Com o gol do Vitor Roque hoje, ele chega ao 11º gol na temporada em 38 jogos, além de 4 assistências. Inclusive, o Vitor Roque já superou os números que ele teve na Europa. Em 49 jogos no futebol espanhol, 33 no Betis e 16 no Barcelona, o atacante de 21 anos só balançou as redes 9 vezes e não deu nenhuma assistência. Então, o Vitor Roque já superou a temporada passada da Europa. Ele já está com 11 gols e lá no futebol europeu, tudo bem que ele não era titular e tudo, só entrava no decorrer do jogo. Considerando apenas o Barcelona, no Betis, ele até chegou sendo titular e tudo, mas não vivia uma boa fase, perdeu até a titularidade pro Lúcio, parece que é Cucho Hernandes, eu esqueci o nome do jogador que chegou, que colocou o Vitor Roque no banco. Então ele tinha 9 gols e agora pelo Palmeiras ele já tem 11 gols. E isso se dá pela titularidade, pela boa fase técnica do Flaco Lopes. E o Abel Ferreira, como sempre, demorou para enxergar isso. É de rotina, cara, essa questão do Abel Ferreira. Isso também aconteceu em 2023, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, que o Endrick já tinha mostrado que ele era o titular da equipe do Palmeiras, fazendo gols, aquele jogo contra o Botafogo histórico, e ele ficava no banco e entrava e dava conta do recado, e o Abel Ferreira foi perceber isso já no final do campeonato. E ele acabou perdendo a Libertadores, perdeu vários títulos por causa dessa teimosia dele, colocando vários laterais, Mike junto com o Marcos Rocha lá na lateral direita, colocando o Vanderlan junto com o Piquerez na lateral esquerda, enchendo um time de laterais, de volantes. E acabou que o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2023 com o Breno Lopes e o Endrick, cara.
a dupla de ataque ali, justamente por conta da teimosia do Abel Ferreira. Então, assim, essa boa fase que o Palmeiras vem atravessando, vem jogando bem sim, eu digo por conta do potencial financeiro que o Palmeiras tem, o potencial de jogadores que o Palmeiras tem, não necessariamente porque o Abel Ferreira encontrou o time, agora ele está fazendo o Palmeiras jogar bem. Desculpa, cara, mas eu não consigo dizer isso para vocês. Inclusive, o Maurício nem entrou no jogo hoje. O Maurício, que era uma das peças fundamentais desse Palmeiras. Tudo bem que, né, no momento ali que o Palmeiras estava querendo segurar o resultado, lógico que talvez o Maurício não venha a entrar, né? Não à toa que ele entrou com o Emiliano Martínez, saiu o Aníbal Moreno, entrou com o Alan e também entrou o Bruno Fux. Só entrou ali de mais ofensivo foi o Rafael Veiga e o Facundo Torres, né? O Facundo ali no lugar do Vitor Roque, que já estava cansado, para dar um gás ali no meio campo, ali na questão do ataque. E o Rafael Veiga no lugar do Andreas Pereira, que imagino que ainda esteja pegando ritmo, né? Lá na Europa eles estavam voltando de férias, estavam iniciando a temporada, para dar ali uma sustentação no meio, né, com o Rafael Veiga. Apesar de que o Rafael Veiga também não vem nas suas melhores fases. Então é isso, galera. No mais, o Palmeiras fez um bom jogo na medida do possível. No segundo tempo o River Plate foi para cima, tentou o empate, não conseguiu, perdeu o jogo por 2-1. O Palmeiras tem tudo para se classificar. E aqui tem um detalhe importante, só para a gente encerrar o vídeo. O Palmeiras, a gente tem que perceber que o Palmeiras foi para a Argentina para enfrentar o River Plate. A gente não está falando de qualquer time argentino, a gente está falando do River Plate, né, no Monumental, com 80 mil pessoas ou mais, e mesmo assim conseguiu a vitória. Então, assim, eu já ia falar besteira aqui. O Palmeiras, de fato, como muitas pessoas dizem mesmo, é uma espécie de Real Madrid na Libertadores. E de fato, o Palmeiras sempre foi a melhor campanha da Libertadores. Não à toa vai fazer o jogo agora em casa, o segundo jogo. Quem tem a melhor campanha na fase de grupos faz o segundo jogo em casa. E o Palmeiras venceu o River Plate, cara. River Plate, não é qualquer time. É um dos maiores times da Argentina, junto com o Boca Juniors. E tem tudo para passar. Se tiver tranquilidade, se tiver cabeça fria, se souber fazer o jogo certo, da forma correta, sem errar, sem se atrapalhar, fazer um jogo correto, o Palmeiras está classificado para a semifinal da Libertadores. Eu ainda continuo a minha aposta aqui. Eu acho que vai dar Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. Na pior das hipóteses, eu acho que vai dar Flamengo e São Paulo, porque o São Paulo também vem numa excelente fase. E uma vez o Palmeiras passando do Boca Juniors e o São Paulo passando da LDU, o São Paulo tem tudo para passar também do Palmeiras. Tem tudo para passar. Jogo é jogo. Independente se vai fazer o segundo jogo na casa do Palmeiras, mas ainda assim eu acho que vai dar Flamengo e Palmeiras nessa final da Libertadores. Interessante. Já pensou, para finalizar aqui, Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores, Andreas Pereira jogando pelo Palmeiras? Já pensou, cara? Já pensou se o Andreas Pereira falha e entrega o gol pro Flamengo campeão? É uma loucura que passou pela minha cabeça aqui, a gente não leva em consideração. Tamo junto. Então, muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Palmeiras jogou bem, fez o que pôde fazer nesse jogo e tem tudo para se classificar para a semifinal da Libertadores. O Palmeiras, que é um gigante nessa competição, os brasileiros que são gigantes na Copa Libertadores da América. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui na descrição do vídeo tá as minhas redes sociais, né? O X, o antigo Twitter. Eu também tenho meu TikTok aqui, que eu gravo vídeos lá. Me acompanha, me segue lá. Não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like,
ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E você, torcedor palmeirense, você, torcedor de outros times, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Falei alguma besteira do Abel Ferreira, né? Quem que você acha que se classifica para a final da Libertadores? Qual que você acha que vai ser a final da Libertadores? Então, muito obrigado para você que ficou até o final. Uma boa noite e tchau.